Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quero pedir um favor para os irmãos antes de começar o ensino de doutrina, né? Dá a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, né? Antes de começar o ensino de doutrina, tirar o link. Começar o ensino de doutrina, né, irmãos? Eu peço para os irmãos que muitas pessoas, muitas pessoas acreditam no meu ministério, que eu sei, né? Muitas pessoas foram usadas por Deus para falar comigo, que sou homem de Deus e tal e tal. E muitas pessoas acreditam no meu ministério, quem me conhece de verdade, quem me conhece de vista, né? Por onde eu passei os ministérios, onde eu passei, por muitos lugares que fui fazer a obra de Deus, na região do estado de São Paulo e outros lugares do Brasil, né, também. Promessa de sair, tenho promessa de sair também fora do Brasil, né? Mas deixa na mão de Deus aí, né? Tem contatos e tal, Deus vai preparar a hora certa, né? Tudo no tempo de Deus nessa parte aí de sair do país. Queria falar para os irmãos, eu fiz uns vídeos de testemunho ontem, eu ia fazer em sequência o ensino de doutrina, mas, né, como que eu fiz na madrugada o testemunho, né, sobre as coisas espirituais. Estou fazendo agora o ensino de doutrina e peço que os irmãos que acreditam no meu ministério, irmãs, irmãos, servos de Deus, os irmãos que acreditam no meu ministério de verdade, né, que o meu ministério é de Deus, né, graças a Deus que foi Deus que me deu, peço para os irmãos orarem por mim aí, né, se quiserem, amém? Orem por mim aí, porque a gente tem que pedir oração, né, por que eu estou pedindo oração para os irmãos? Para que Deus mostre para os irmãos, né, que o inimigo tem usado essas pessoas aí, né, que Deus usou para falar o nome, para os irmãos tirar uma prova com Deus, né. A Bíblia diz assim, tirar a prova com Deus porque Deus é benigno. 1 Pedro 2:3. Então Gedeão tirou prova com Deus, muitos homens de Deus tirou prova com Deus, né? A Bíblia diz assim, Miqueias 7:8, tem que falar assim que nós temos que andar com Deus e ser humilde, né? E ser porque Deus é benigno, né? Cheio de misericórdia, não lembro, uma coisa assim, quer ver? Miqueias 7:8, 6:8, né? Ele fala assim, que declarou o homem que é bom, que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Os versículos que Deus usou eu para falar foi o que Deus usou para lembrar do versículo. Então, a maioria dos versículos, Deus usou eu para falar, porque Ele me lembrou. Aí Deus mandou eu ler, né? O versículo 8, Miqueias 6:8. Ele te declarou, o homem, que é bom que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém, irmãos? É isso daí, então. Se o irmão quiser estar orando por mim, vou começar a pregar sobre o capítulo de Amós. Amém? Estou pregando sobre o capítulo de Amós, né? Por que Deus está mandando falar para os irmãos orar por mim? Porque antes de eu começar o ensino, irmão, o diabo está usando muitas mulheres para fazer obra de macumba contra mim. E Deus tem usado minha vida para atacar por terra, sabe? Porque esses mal não pegam em mim, homens, mulheres, que quer derrubar eu contra a obra de macumbaria, mas não pega. Pessoas ali do setor 3, na rua 35, no Indaiá, ali no São Rafael 2 ou 1, você entendeu? Ali no Indaiá, no centro da cidade tem pessoas que faz, no Vale Verde tem pessoas que oram ao contrário também, que Deus mostrou para mim também, em outros lugares, né? Quem de Araraquara sabe, conhece a cidade, sabe que Deus está usando para falar.
Eu sempre me revelo e mostro quem que são as pessoas. Então, orações ao contrário, que vem de Sante, outros lugares, né? Que Deus mostrou para mim também. Meu Deus, meu Pai mostrou para mim desses lugares. Meu Deus, meu Pai mostrou para mim desses lugares. Então, peço para os irmãos, né, estar em oração por mim, para que Deus mostre para os irmãos. Você entendeu? Sobre essas coisas, né, que o inimigo tem usado essas pessoas para se levantar contra a minha vida, para me derrubar. Porque essas meninas, Deus estava falando comigo uma passagem que eu esqueci como que fala. Que Deus usou para falar hoje, Deus mostrou para mim uma passagem que fala assim que esse povo tá louco, né? Jogado por paixões carnais, né? Eu esqueci, as pessoas falam muito no Novo Testamento, na carta de Paulo fala, né? As pessoas, negócio de cauterizar a mente. Aqui uma das passagens do Zuco fala que é 1 Timóteo 4, né? E também Tessalonicenses também, né? 2 Timóteo 3, que o povo é duro de coração, né? Incrédulo, que nem o tempo de Amós. O povo estava entregue à credulidade, como falar, ódio, né? E muitas outras coisas, irmãos, também. Estava entregue também à troca de escravos, de venda, mercado aberto diante de Deus, Deus, né? Maltratando as pessoas inocentes, né? Algumas pessoas do povo escolhido de Deus, né? O próprio Israel, né? Sendo mercandeado, né? Eles, né? Mercandeando, se vendendo como um produto, né? Então Deus usou para falar sobre Amós, né? Um pouco, né? E Deus ia castigar aquele povo, né? No capítulo 1, né? Amós diz, né? Fala a profecia, né? Que Deus ele está avisando 3 vezes para 4 vezes que Deus não ia voltar atrás. Porque Deus ele avisa, irmão. Ele vai avisando. Se a pessoa não der escutar, pode dizer a Deus. Porque Deus é justiça, irmão. Mas Deus é amor, mas Deus é justiça. Então Deus está avisando, né? Para o povo, né? De agora. Com a mesma coisa que aconteceu no tempo de Amós, né? Um pouco semelhante está acontecendo agora, que está acontecendo nesses terremotos sequentemente. Coisas cada vez mais sobre a natureza, muito mais fora do comum, né? Então, eu peço para os irmãos, né? Estar cada vez mais orando por essas almas, né, que precisa, né? Então acontecia atrocidades no tempo de Amós também, né? Acontecia atrocidades, acontecia vendas, né? Acontecia atrocidades contra mulheres, contra órfão, contra viúva, né? E a Bíblia diz assim que o povo de Deus, esse povo era escolhido, né, de Deus, né? Porque Amós foi profetizar. Amós era pastor de ovelhas. E o capítulo 1 ele fala que ele estava entre os pastores, então quer dizer que ele era pastor também. Mas ele também era cultivador, né, também. Ele era produtor e cultivador, né? Então ele já está ali simbolizando tanto Deus usando ele, né? E Jesus que é Deus também. E o Espírito Santo de Deus usando, o Espírito Santo de Deus usando Amós. Como assim, irmão? Né? Explica aí. Eu vou dar um exemplo. Porque Amós, ele era 3 coisas. Ele era pastor, vaqueiro e cultivava... Tem que ver o nome aqui. Ele cultivava figos, né? Figos, né? Se não estiver enganado, né? Eu não sei se fala o nome do figo por aqui. Só se você ler o capítulo de Amós inteiro, que você vai entender, né? Eu vou estar lendo ele, o que Deus mandar eu explicar, vou estar explicando até eu vou parar, né? Então Deus, né, que nem a Bíblia diz aqui, que Deus ia queimar, né? Ou ia colocar fogo nos palácios de Gaza, ia destruir, né, Écron, Síria, né? Os filisteus, os assírios, Filícia, né? Gaza, Tiró, né? Todos esses lugares aí, né? Então, irmãos, Amon, Moabe, que Jeremias também profetizou muito contra essas cidades também, né?
são envolvidas com esses também, né? Que fala, né? No capítulo aqui, né? Dando uma olhada aqui antes de começar a ler, para explicar para os irmãos entender um pouco, né? Sobre o que Deus vai usar para falar. Que mais? É só você ler que você vai entender, né? O que Amós era, né? Você entender? Você entendeu? Então ele era tanto, como fala? Ele era tanto, que nem eu falei para os irmãos, ele era pastor, né? Ele era pastor e vaqueiro, né? Se não estiver enganado, era vaqueiro, pastor e cultivor, né? Ele era vaqueiro, né? O outro, né? Se não estiver enganado, ele era 3 coisas ou mais, mas Deus chamou ele, né? No desenvolvimento do chamado dele, né? E o chamado dele se desenvolver por completo na metade do capítulo do livro de Amós, no final, né? Que ele seria um profeta cada vez mais. Ele já era um profeta legítimo, né? Médio. Mas eu creio que cada vez mais ele cumpriu o ministério dele, a carreira do ministério dele no final dos capítulos, né? Isso é notável. Isso é notório, né? Então ele era cultivor, vaqueiro e profeta, né? Porque pastor, né? Então ele era quase 4 coisas, né? 3, 4 coisas, né? Se você prestar atenção no capítulo, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, né? No capítulo 8 e no capítulo 9, né? Porque em Amós 7,14 ele fala sobre negócio de cultivar, sobre ele falar sobre, né, que ele é vaqueiro, que né, negócio de profeta, né? E o nome dele, né, eu vi uma vez uns pastores pregando também, e né, eu fui procurar também e achei também, o nome dele também no hebraico significa carregador de fardo, entendeu? Carregador de fardo. E quem que é o carregador do fardo? Quando Jesus falou, vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu os vou aliviarei. Sabeis de mim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Ele fala para você trocar, né? Quer dizer o quê? Quando Jesus fala assim, ele fala assim, que aquele que pega a cruz e me segue, ele pega e fala assim, pega a tua cruz e me segue. Porque aquele que pega a tua cruz e me segue, né? Ele fala assim que você tem que renunciar às coisas do mundo, né? Aí ele fala assim que por amor de mim ele vai ter a vida eterna, aquele que pega a cruz e segue Jesus, né? Mas aquele que não pega a sua cruz e segue Jesus, não quer saber de seguir Jesus, a Bíblia diz assim que, né, que ele vai, né, ser condenado, vai perecer, né? Quer ver lá em Mateus 20:16, vamos lá ler para os irmãos, né? Rapidinho, antes de Deus usar para começar eu, né, pregar, Deus vou falar bastante coisa, né? Ele fala assim, então, olha lá, os discípulos de Jesus devem levar sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, tá falando, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Olha que forte. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Você entendeu? Aí ele fala assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. É aquele que por amor de mim, que ele fala, né? Aquele pelo amor de mim, né? Ele fala, tipo, seguir ele vai achar a vida eterna. Aí fala assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder tua alma, né? A palavra de Deus diz, né? Então, irmãos, eu vou lá, se Deus está mandando ler lá de novo para os irmãos entenderem. Vou ler de novo, né? Eu vou ler de novo. Ele fala assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Aí fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que quiser deixar a sua vida por amor de mim, acha-la, né? Ele fala, né? Glórias a Deus, aleluia.
Santo, louvado seja meu Deus e meu Pai. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Entendeu, irmãos? Então, como o Espírito Santo de Deus estava usando Amós naquele tempo, para que o povo voltasse a Deus também. Você entendeu? O povo voltasse a Deus, ele profetizou. Porque o povo ele estava, né, numa situação, né, uma posição se, né, vamos dizer assim, que nem Deus usou para falar, que o povo estava, né, cada vez mais entregue muita coisa, que nem Deus usou para falar, crueldade, ódio, todas as obras da carne também, você entendeu? E Deus estava usando Amós para cada vez mais o serviço a Deus que Deus mandou ele, né, naquela situação, porque ele, né, era um profeta médio, né, que ia profetizar no norte de Israel, né, que eu já vi pessoas pregando também falando disso, norte de Israel, né, e cada vez mais ele também era dono de um cara que era profeta médio, que era dono de uma propriedade dele mesmo, que eu já vi pessoas também pregando sobre isso falando, né, também fui saber, né, um pouco, né, os irmãos entender. Você entendeu? Que Deus vai usar para pregar, falar um pouco de Amós. E a posição dele ali era como que ele era dono de rebanhos de ovelhas, né? Também. Mas Deus estava posicionando ele para profetizar e coordenar o povo de Israel a voltar a Deus, a ter arrependimento. Porque naquele tempo, se você for ler o versículo 1, ele fala assim, no tempo dos 2 anos antes do terremoto. Então Deus ele ia atacar e prometeu. Eu creio que Deus prometeu, teve terremoto e Deus prometeu que ia atacar a ira dele sobre o povo de Israel, né? O julgamento de Deus, o julgamento divino, né? Ele ia atacar a ira dele sobre o povo de Israel e os povos, entendeu? Então, o que eu entendo, se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, você vai entender que Deus está pedindo para o povo não fazer aquilo que eles querem fazer. Porque Deus já usou para falar sobre Mateus 16. Né? Porque quando você faz o que você quer, que nem a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Entendeu? Então o povo estava se enganando naquele tempo. E Deus tinha que mandar, né, um profeta, né, médio, que Deus escolheu para ser o porta-voz dele naquele tempo, né, para que cada vez mais declarar a Israel que naquele tempo o Senhor ia vir cada vez mais com o julgamento de Deus, entendeu? Então, tipo, Deus estava falando para ele que Deus estava avisando já. Ele fala no versículo, nos versículos abaixo, eu vou começar a ler, irmão. Deus usou para falar muita coisa. Vamos começar a ler. As ameaças contra diversas nações contra Judá. Olha o que Deus usou para falar. Deus usa Amós para falar. As palavras de Amós, que estava entre os pastores, Tecoa, e que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e os dias de Jeborão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse o Senhor, bramará em Sião e Jerusalém, dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e cercar-se-á o cume do Carmelo. Então, ó, Deus já estava falando, profetizando, ó, vai ter seca, vai ter derrota para esse povo. Vai ter escassez, né? Deus usando aí para falar, que nem Jesus falou, que as ondas do mar vamos bramir, né? E a espada da vingança do Senhor vai cair em cima dos gentios, eles vão sentir muito angústia, vão sentir agonia. Que nem Apocalipse fala assim, quando a besta estiver sentada ao trono, a palavra de Deus diz assim, que ele vai estar sentado e vai vir uma chaga, tanto que vai vir uma chaga, aqueles que têm a marca, acho que da besta e a besta, eles vão morder até a língua de tanta dor,
entendeu? De tanta perturbação. Então é esse tempo, e calabaste comandaia, mantuia daiacoma naiastébia, né? Esse tempo, irmão, que está mostrando de Amós aqui, é o mesmo tempo, é a mesma situação que está acontecendo no dia de hoje, irmão. Entendeu? E o povo está com a mente cauterizada, não acontece metanoia. Metanoia é se você ser que nem Romanos capítulo 12. Ele fala assim para você apresentar o vosso corpo, rogo-vos, irmão, apresentai vossos corpos irrepreensível, santo, sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Não confirmeis que as coisas são uma, então transformar a renovação da vossa mente. Quer dizer o que? Você tem que buscar a Deus, sempre estar em consagração constante, para que Deus venha te mostrar sempre aquilo que Ele quer que você faça para Ele, para a obra de Deus, e aquilo que Deus quer que você faça para Ele. Né? Você tem que amar primeiramente a Ele e andar com Ele, como Deus usou para falar de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele falou assim, o Senhor declara para que o homem pratique a justiça e ande humildemente com o teu Deus. Você entendeu? Em benevolência ele fala também. Você entendeu? Então o povo estava quebrado, o povo estava corrompido. Você entendeu? Nesse tempo. Aleluia. Então é o mesmo tempo que está acontecendo hoje, irmãos. Entendeu? Então, irmãos, peço desculpas, irmão, que eu cuspi um negocinho que estava no meu dente aqui. Então, o que Deus usou para falar para o meu irmão? Orem por mim e pelo meu ministério. Tem muitas pessoas se levantando, mas Deus sempre me dá a vitória. Mas orar por mim, irmão, para mostrar para que eu quero que Deus mostre para vocês, como que muitas pessoas já orou por mim, e sempre essas pessoas que se orou por mim, Deus mostrava para elas sempre, outros também que eu conheci, que eu conheço, que eu vou conhecer. Deus sempre mostra que eu sou de Deus, para que Deus mostre para essas pessoas que estão se levando contra mim, que cada vez mais estão sendo usados pelo diabo. Eles sabem disso, mas eles não querem aceitar. Entendeu? Só porque uns têm uns status, uns é conhecido agora no YouTube, e outros que conhecem outras pessoas aí que se acham. Mas, irmão, a Bíblia diz assim que o povo, ele zombava, que nem eu vi um pregador falando, e os capítulos falam mesmo, que o povo, ele ia pregar, falar, anunciar o juízo de Deus, e o povo, o sacerdote daquela época era soberbo, eles zombavam de Amós. Volta lá para sua terra, volta lá para fazer o que você fazia, você entendeu? Então, o que eu aprendo? Que Amós, que nem Deus usou para falar, que Deus, meu pai me usou para falar no vídeo de testemunha, que eu não vou me levantar, meu irmão. Quem que vai vingar? A vingança é do Senhor, você entendeu? Não é minha, é Deus que vai vingar por mim. Deus usou para falar para as pessoas o que vai acontecer com elas. Então, eu espero em Deus, irmão, porque tudo que Deus usou para falar acontece, você entendeu? Então, Deus é fiel. Deus só espera. Então, aconteceu esse daí uns dias aí, eu ia falar uns negócios no testemunho que eu falei lá. Agora não tô conseguindo lembrar, mas eu lembrei um que Deus mandou falar nos testemunhos do vídeo. Eu ia falar, mas agora eu vou falar aqui. A outra coisa eu não lembro mais, mas Deus me lembrou, pelo menos eu lembrei de outro. Que esses tempos agora, em março, dia 29 de março, Deus usou para fazer um vídeo falando que um negócio de uma profecia relacionado que tinha a ver com um jogo, que virou filme. E aconteceu. Se os irmãos quiserem ver lá, está lá na descrição do meu canal, você entendeu? E no meu Facebook. Esse vídeo vai para o YouTube, você entendeu? Então, mesmo essas pessoas vendo, mesmo as pessoas, né, vendo que Deus é na minha vida, eles não querem aceitar. Que nem a Bíblia diz assim que Jambres e Jambres, alguma coisa de Jambres e Jambres, não lembro como que é o nome dos caras, resistiram a Moisés e não chegaram ao conhecimento verdadeiro da verdade, porque a mente deles estava, o entendimento deles estava na repróbrio, entendeu? Vamos lá, quer ver? 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, só capítulo 2, eu não lembro, alguma coisa assim que ele fala assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem na verdade,
sendo homens corruptos, de entendimento repróbrios quanto à fé. Olha lá. Quer dizer o que fé? A fé, aqui ó, fé é essa, você entendeu? A fé, a regra de fé nossa, é a palavra de Deus, a Escritura. Aí fala assim, não irão porém avante, porque todos será manifesto seu desvário, como também foi daqueles. Então Deus usou o apóstolo Paulo para dar um exemplo sobre o que ia acontecer, né, com o povo que estava resistindo à palavra de Deus. É que nem está acontecendo no tempo de Amós. E agora, quantas pessoas estão resistindo homens de Deus que pregam a verdade e comendo porcariada de outras pessoas que nem sabem que está pregando? Você entendeu? Tem uns que Deus usa para pregar, mas tem uns que nem sabem, né? É que nem eu falo para você, tem pessoas que nem eu já estou 7 anos, né, nessa caminhada na presença de Deus. Eu tenho meu ministério, é a 4ª igreja que eu cuido agora, que é o meu ministério, né? Falei no testemunho lá, entendeu? E pessoas hoje fazendo graça, pensando que tem isso, tem aquilo, mas não tem nada, que nem Apocalipse fala. Ah, você pensa que você tem alguma coisa, você é rico, isso e aquilo, materialmente, você é um desgraçado, pobre e nu. Ele fala assim, vai e compra um corilho, pega o dinheiro e compra um corilho, para que você compra uma vestimenta para que tampe as suas vergonhas. A palavra de Apocalipse diz, entendeu? Fala, você nem é quente e nem morno. Ele fala, és frio. Não, ele fala assim, você é o contrário, ele fala assim, nem é quente nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, esse tempo que está acontecendo em Amós é a mesma coisa que Deus usou João para falar em Apocalipse. O povo estava morno, entendeu? Então, o que eu aprendo? Né? O que eu aprendo aqui? Eu aprendo quando o João falou assim, ó, você pensa que você é rico? É um desgraçado, pobre e nu. Você entendeu? Então o povo pensa que é alguma coisa hoje. Entendeu? Que nem a Bíblia diz nos últimos dias. A extrema corrupção dos últimos dias. Os últimos dias serão difíceis. O que Deus usou o apóstolo Paulo para falar? Vamos lá. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrirão tempos trabalhosos. A palavra de Deus está dizendo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Olha lá, tá encaixando tudo aqui no tempo de Amós, que Deus usou para falar, que meu Deus, meu Pai me usou para falar até agora. Entendeu? Vamos lá. Continuando. E sem amor para com os bons. Olha lá. Você entendeu? O que Deus usou para falar? Então o povo não tem o amor para aqueles que é de Deus verdade. Eles preferem os carnal. Aqueles que andam inchados, que nem a palavra em Colossenses diz, que ele fala assim, para que nenhum homem te engane. Você entendeu? Dando culto aos anjos, que diz que viu anjo, mas ele não está enquadrado na cabeça. Se você não está enquadrado na cabeça de Cristo, ele fala, porque ele ajusta todo o corpo do membro de Cristo. Ele fala isso lá. Colossenses 2. Aí fala assim, se ele está falando que está vendo, não está vendo, que nem fala assim, se você não tiver enquadrado na edificação, no fundamento, vamos falar que Deus vai falar, enquadrado, elaborado na cabeça de Cristo, porque ele é a cabeça da igreja. Se você não tiver em Jesus Cristo, porque no versículo 7, no capítulo 2 de Colossenses, ele fala assim, ó, se você creste em Cristo e recebeste Cristo, labaste comandar, e calamandaiasteia manto e adaiacomanácia, né? Se você recebeu a Cristo, recebeste a Cristo, é andar nele, querido, andar nele o quê? Aí ele fala assim para você, eu não esquecer, para você sempre andar, ele está falando assim, ó, anda, se você receber isso aqui, você andar nele, você entendeu? Tudo aquilo que foi te ensinado, você entendeu? Para sempre dar ações de graças, você entendeu? Não é vai ler lá Colossenses lá, que Deus está, meu Deus e meu Pai está me usando para lembrar, para falar que estou falando para os irmãos. Então, quando você está ajustado na cabeça do corpo de Cristo, você vai ver as coisas espirituais. Se você não está, e você está na carne, e você não vive todo o evangelho, você não pode ser um embaixador de Cristo. Só quem é embaixador de Cristo, que faz a vontade de Deus verdadeiramente, vai viver o sobrenatural, meu querido. Ele vai viver o sobrenatural de Deus, vai ver as coisas sobrenatural de Deus, que nem Deus mostrou para Moisés, né? Mas cada um no seu chamado. Mostrou para o apóstolo João, mostrou para Amós, você entendeu? Mostrou para o apóstolo Paulo.
Você entendeu? Então, pessoas que estão sendo carnais enquadradas nesse tempo que Deus usou o apóstolo Paulo para apontar o povo da igreja que está na corrupção, porque até hoje as profecias que Deus usou o apóstolo Paulo está valendo, porque a palavra de Deus diz assim, que passarão céus e terra, mas minhas palavras não passarão. Olhai para o alto, porque porque vem o dia da retenção, a dia da retenção está diante de vocês, né? O final dos tempos, né? Ele fala assim que olhais, né, a figueira, porque eu estou já às portas. Você entendeu? Então Deus, irmão, está às portas. As pessoas não vê porque não quer. Mas Deus, meu Pai, mostra que Ele está às portas. Você entendeu? Então, graças a Deus, irmão, eu como sólido da palavra de Deus. Entendeu? Tem muitas pessoas hoje que não estão sabendo discernir entre o santo e o profano. A pessoa come o que ela quer. Você entendeu? Então, terminando de falar de Colossenses, para continuar aqui 2 Timóteo 3 e continuar de Amós. Continuando lendo Amós. A palavra de Deus diz assim, irmão, lá em Colossenses, se você tiver ajustado na cabeça que é Cristo, ele fala assim que você vai estar nele, você vai ter sempre bem ajustado, porque ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo, que é Cristo. Ele fala. Mas se você não tiver, ele fala assim, homens que falam que dá culto a anjos, que fala que viu anjos, que eles estão inchados pelas suas próprias coisas carnais. Ele fala. Fala isso lá. Aí o outro versículo ele fala assim, para você, ele fala algo para você não ficar preso, mas o versículo usa assim, mas ele fala algo igual ali, com coisas, tipo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que ele fala assim, que as pessoas iam impedir as pessoas de casar, as pessoas iam querer pedir de casar. Aí ele fala assim para você não misturar com essas pessoas. Vamos lá ler Colossenses lá no final, depois eu vou ler. Aqui, vamos ver, Colossenses, não, tá aqui não, tá aqui, verdade. Deixa eu ler aqui só esse versículo que Deus, né, que eu não tô conseguindo lembrar, então Deus vai fazer eu ir lá para os irmãos, né, entender, para mim terminar de falar para os irmãos entender. Cadê o final dos versículos? Ele fala aqui, ó. Eu já falei, aí fala assim que você vai crer, ó, que Deus usou para falar. Ó, ele fala assim, ó, ninguém vos domine em sua bel prazer, com pretexto de humildade, culto a anjos, metendo em coisas que não viu, estendo a deobalde, inchado sua carne e recompreensão. O que é isso daí? Ele fazendo aquilo que ele acha, ele pensa que está vendo o sobrenatural de Deus. Ele pensa que aquilo que ele está pensando que ele está fazendo que é certo, e não está na palavra de Deus, ele pensa que está vivendo o sobrenatural de Deus, mas não está vivendo. É isso que ele está falando, entendeu? Então, um exemplo, se a pessoa falar assim, eu vi um anjo, não vi isso daqui. Se você vai analisar a pessoa, vai ver o que ela prega, vai ver se ela está na palavra de Deus, vai ver se ela está na doutrina você vai ver os respaldos bíblicos que ela fala sobre as visões, a revelação e a visão dela, se Deus der para ela. Entendeu? Porque a Bíblia diz isso também para você ver, testar os espíritos, para ver se é de Deus ou não. Você entendeu? E falar em 1 João, e a palavra de Deus diz também, se ele viu, amém, né? Porque, um exemplo, que se ele estava no mesmo parecer que você buscando a Deus, né? No lugar, né? Tudo bem, que a Bíblia diz assim, se tiver um ou dois ou três, estiver pedindo concordância, eu vou dar, eu estarei no meio dele, Deus vai falar no outro vídeo. Mas o seguinte, o que? Se ele não tiver enquadrado, não tiver no mesmo parecer, se ele não tiver enquadrado na palavra de Deus, não tiver nas escrituras, não tiver na sã doutrina, não tiver nas doutrinas da palavra de Deus, não tiver no evangelho de Cristo, se ele falar que viu alguma coisa, pode desconfiar dele. Falar assim, me mostra o respaldo bíblico. Mostra para mim, né? Mostra para mim o respaldo bíblico. Entendeu? Tem respaldo bíblico? Porque ele está falando aqui, ó, ninguém vos domina com o seu bel prazer. O que vos domina com o seu bel prazer? Não deixa ninguém montar em você. Só porque ele acha que conhece um pouquinho, que ele acha que ele conhece, só porque ele acha que conhece, só porque ele acha que conhece a palavra de Deus, não quer dizer que Deus está usando ele no momento. Como assim?
Como assim? Um exemplo. Deus está me usando para falar dentro da palavra de Deus. O irmão pode ver tudo que Deus usou para falar, tem respaldo bíblico. Tudo que Deus usou para falar, as visões e revelações acontecem. Então eu sou um embaixador verdadeiro de Cristo. E muitas coisas que Deus usou para fazer, acontecem. Tá, aí qual que é o outro que você vai ver? Você vai ver o outro que não é embaixador. Vai estar nisso daqui. Ele vai querer dominar, ele vai querer mandar em você. Ele vai querer colocar ordenanças dele. Você entendeu? Pera aí que o gato meu correu aqui, você entendeu? Ele vai querer colocar ordenanças dele, você entendeu? Tipo isso. Aí vai querer enganar o próximo. A Bíblia diz assim: ninguém vos engane. Porque aquele que engana seu irmão, Deus é vingador. Por isso, por quê? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Porque ele fala assim: porque se o irmão, Deus mandar o irmão falar com você, ele tem Deus, ele tem Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, e você não escutar, não quer escutar o irmão, não quer ouvir o irmão falando a palavra de Deus, está confirmando tudo que Deus usou para falar até de Amós, explicando de Amós até agora. Não quer ouvir o que Deus está usando para o irmão para falar, tanto ser justiça, amor, repreensão, bênção. A palavra de Deus assim diz assim que Deus é vingador. Se você enganar o teu próximo que tem a Deus. É isso que ele está falando aqui. Porque é que nem em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele fala assim: Satanás se transfigura em anjo de luz, querendo esses obreiros fraudulentos que quer mostrar obras e quer mostrar que são ministros de justiça, mas não são. Ele está falando aqui: presteis de humildade culto a anjos, metendo em coisas que não viu, estando deu balde em confusões, entendeu? Dissulações, mexericos, disse-me disse, deu balde, você entendeu? Coisas carnais. Ele tá falando, ele já até falou o versículo, ele fala inchados, deu balde, estando deu balde, você entendeu? Fazendo coisas que não convém, ele fala inchados na sua carnal compreensão. Peraí, então peraí, como que o irmão vê as coisas espirituais, irmãos? Tem que estar muito em consagração, oração e jejum, muita consagração, constante vida devocional a Deus, renúncia total, renunciar a todas as coisas que Deus mandar você, renunciar a todas as coisas que Deus mandar você renunciar, para você ser um embaixador para ver o mundo espiritual, visão aberta, sua visão aberta, ter o dom de visão. E outras coisas espirituais que Deus quiser te dar, meu Deus, meu Pai quiser te dar, né? Dons, talentos, que mais? E, como fala, Deus me lembrou agora, tá repreendendo toda a seta que tá vindo do inimigo, oração contra esse povo, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Né? Você vê, o inimigo luta, um monte de pessoas para querer impedir de Deus me usar para pregar o ensino para os irmãos aprender, né? Então, terminando aqui, está falando sobre a sua compreensão, que nem Deus vai falar sobre a sua compreensão, né? Para você ver essas coisas, você tem que viver uma vida totalidade entregue a Deus, que nem Deus vai falar no estudo primeiro, no primeiro estudo de doutrina. Você entregar a sua vida na totalidade a Deus, para você ver as coisas sobrenaturais de acontecer na sua vida, senão não vai acontecer. Então, para você ver, aí vai acontecer. Um exemplo: se você é embaixador, você vai ver. Se a sua vida está entregue na totalidade a Deus, se sua vida está entregue a Deus, se você entregou sua vida a Deus, se você entregou a sua vida, a totalidade ao meu Deus e meu Pai, no seu chamado, entregou por inteiro, por completo, na totalidade a Deus, o seu ministério, a tua vida a Deus, corpo e alma e espírito, você se entregou a Deus, corpo e alma e espírito na totalidade, se você vai ver o sobrenatural de Deus. Mas é aqueles que são embaixador de Cristo. Mas aqueles que não são, não vê. Isso que ele está falando aqui. Aí fala assim: e não é ligado à cabeça. Olha lá, ele está falando, não é ligado à cabeça, porque a cabeça de nós é Cristo. Entendeu? Em João capítulo 3, versículo 18, fala assim: aquele que não crê em Cristo está condenado. Aquele que não crê em Cristo está condenado, irmão. Você entendeu? Aí fala assim, ó: não ligado à cabeça, o qual todo é o corpo, provido organizado pelas juntas ligaduras. Ele está falando, ó, ele é ligado ao corpo, provido, ele provê, ó, provido, ele dá providência,
organiza a ordem e decência, né? Que é Deus que organiza a ordem e decência, que Deus falou, onde é o Espírito do Senhor é a liberdade, porque é Ele que organiza a ordem e decência, quando o mover de Deus acontece, né? Porque Deus me usa em todos os... Meu Deus, meu Pai me usa em todos os... Meu Deus e meu Pai me usa em todos os mover do Espírito Santo de Deus, graças a Deus, entendeu? Então, eu entendo muito bem de todas as coisas que Deus me ensinou todas as coisas. Eu sei todas as doutrinas da palavra de Deus, sei todas as doutrinas da palavra que Deus me revelou dentro da palavra de Deus, e sei todas as doutrinas da palavra de Deus. Então, eu sei o que Deus está falando para falar, irmão, porque eu prego o que eu vivo. Então, ele está falando, ele organiza ele pelas juntas ligaduras. E ele fala assim em Efésios capítulo 3, para você estar arraigado, alicerçado em amor em Deus, para você conhecer a plenitude e outras coisas lá. Justiça, a glória de Deus, você entendeu? Aí fala assim, ó, aí se você tiver tudo aquilo que Deus mandar você fazer, tudo aquilo que Deus mandar você fazer no teu chamado, escuta só que ele fala, ó, vai crescendo em aumento de Deus. Olha que forte, que lindo. Entendeu? Essa é a parte que eu queria chegar, ó. Não, pois está, isso daí essas pessoas que ele está falando, as pessoas, ele está falando, ó, tanto para aqueles que é embaixador de Cristo e aqueles que não é. Se pois estáis mortos com Cristo, quando os rudimentos se pois estáis mortos com Cristo, quanto os rudimentos do mundo, por que vós carregam ainda as ordenanças como vivessem no mundo? Ah lá, entendeu? Tá querendo dizer o quê? Por que você tá um pé no mundo, um pé na igreja? Um exemplo assim. Se você foi batizado, né, e renasceu uma nova criatura. Que nem a Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, fala assim, que todas as coisas, como que ele fala mesmo? Todas as coisas passaram, né? Que tudo se fez novo, né? Que você é uma nova criatura, né? Ele fala. Né? Fala isso também no Velho Testamento, você entendeu? Então ele está falando isso daqui, você entendeu? Então é engraçado, né, irmãos? Tem pessoas, né? Entendeu? Então ele está falando, ó, ele está falando assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entendeu? Então se você é uma nova criatura, vai ter na presença de Deus, e você tem resíduo, alguma coisa tem errado. As coisas do mundo. Falando aquele que pode se consertar e ser cada vez mais embaixador de Cristo. Mas aquele que já está, que é completo, está na totalidade, entregue a Deus na totalidade, a sua vida está entregue a Deus na totalidade, você é convertido de verdade, firme na presença de Deus, e você é embaixador por completo, e sua vida está na totalidade entregue a Deus, corpo, alma e espírito, você é convertido, e você está firme na presença de Deus, isso não é para você, isso é para aquela pessoa que pode ter resíduo ou aquela pessoa que não é embaixador de Cristo ainda. Aí fala assim, ó. Né, que ele está falando, então como assim, se você, né, então tipo, você tá um pé, então você não pode estar um pé no mundo, um pé na igreja. Você não pode estar no altar em pecado. Entendeu? Fala, tais como não toqueis e não proveis, não manusieis. Olha lá, os quais coisas todos perecem pelo uso. Olha que forte, irmão. Olha o que ele fala, ó. Os tais como não toqueis nem proveis, não manuseis. É a mesma coisa que ela fez em 1 Timóteo 3 que Deus usou para falar. 1 Timóteo 4. Se você ler o versículo 1, versículo 2 e o 3, está confirmando por quê. O primeiro versículo, o segundo, vocês conhecem bastante. Mas Deus usou para falar o 3, que as pessoas, elas impedem as pessoas de casar. Isso é uma doutrina de homem. Entendeu? Então ele está falando, não deixa ele enganar não. Entendeu? Dá mais um exemplo, você não casou e as pessoas não estão deixando você casar, ou não deu para você casar certo, um exemplo. E eles estão querendo impedir isso. Isso é doutrina de homem. É pretexto. Eles querem te derrubar. Um exemplo, assim, quando as pessoas perseguem outros que servem de Deus, ou que nem que são homem de Deus, e as pessoas me perseguem. Aí fala assim, ó, nem toqueis nesses papos, nessas coisas carnais dessas pessoas aí. Nem toqueis. Tais coisas não toqueis, não proveis, não sei. Porque Amós, ele estava dando um exemplo do agricultor da figueira, que é Cristo. Porque ali, Amós, ele fala sobre os figos, né? É os figos ou o cesto. Eu não lembro agora se tem figos
É figos? Eu não lembro agora, né? Eu só sei que comparado com uma figueira, né? Se eu não estiver enganado, né? Então, o que eu aprendo? Que Deus está usando a amostra para falar que Deus é assim, que nem Deus vai falar no ensino do outro de doutrina, aquele que tem conversão verdadeira, que sempre faz anos que dá frutos bons, e aquele que dá frutos ruins, que os irmãos estão no meu canal também lá. Deus vai falar assim que Deus vai guardar os que é dele e vai lançar a justiça divina sobre aqueles que não é dele. Entendeu? Tipo isso. Então a amostra te tá falando, Deus vai colher, Deus vai tacar a ira dele na terra. Entendeu? Se você não tiver nisso, e você tiver nas coisas erradas das pessoas que falam que é de Deus, mas tá falando coisa errada, ele fala assim, ó, nem toqueis, nem proveis, nem manusieis. Quer dizer o que? Não é para você partilhar do pecado da lei dos outros. Nem manuseia. O que é manusear? É você usar. Nem manuseia. Entendeu? No versículo 23 ele fala assim, ó, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. O que Deus usou para falar no ensino primeiro? Que pessoas que Deus ele destrói a sabedoria dos príncipes e dos reis dessa terra, mas os perfeitos que têm a sabedoria de Deus, que fala aqueles que têm os perfeitos que falam a sabedoria de Deus, e os perfeitos que têm a sabedoria de Deus, eles estão no mesmo parecer. Entendeu? Ele fala lá, em 1 Coríntios 2. Então, um exemplo, se Deus revela o oculto profundo esconde do coração das pessoas, que nem Mateus fala em 11, Lucas 12, Daniel 2, Jeremias 33, 3, Amós 3, 3, e outros lugares, Romanos 2, 1 Coríntios 4, a palavra de Deus não se contradiz. Quando Deus ele fala assim, que ele vai revelar e vai dar cada um conforme o seu louvor, ele está falando assim que Deus vai revelar, tanto Deus ele vai revelar, tanto agora e naquele dia. Entendeu? O que ele está falando? Ele está falando dos galardões lá. Porque eu vi pessoas distorcendo isso. Você entendeu? Então Deus ele vai revelar as coisas que estão sendo manuseadas agora, as coisas erradas agora, porque Deus revela o profundo e o escondido, que as pessoas estão falando de errado, para que ela se conserte, porque Deus manda profeta maior que nem eu, para anunciar essas coisas, obras das trevas, apóstolo, né, que nem eu sou apóstolo, Deus manda denunciar essas coisas, outros pastores, outros servos de Deus, né, evangelistas, missionários, né, e tal, você entendeu? Então, ele fala isso para você não se enganar com essas pessoas. Que nem serve acreditar tudo que reluz é ouro, querido. Você tem que testar os espíritos. Ver se são de Deus ou não. Toda vez Deus mostra ele na minha vida e me justifica. Aí as pessoas continuam se levantando contra mim, querendo minha derrota. Mas sempre é eles que caem, é eles que perecem. Porque é bíblico. Porque eles perecem tanto porque eles estão no erro, no pecado, e perecem porque estão se levantando contra um homem de Deus. Nossa, pra você ver como que é. Olha lá, quais coisas não... ele fala, tais como não toqueis nem proveis, nem manusieis, os quais coisas perecem pelo uso segundo preceitos de doutrinas de homem. Quer dizer o quê? Quando você fala o que você quer, é doutrina de homem. Que nem os fariseus. Os fariseus, eles cumpriam a lei de Deus não por inteiro, só por metade. Então, eles distorcem um versículo e usa para o benefício deles, para que eles continuem pecando. Eles perecem, que nem 2 Pedro 3 fala, 2 Pedro 3, 16 e 17. Que ele fala assim para você não ficar perto dessas pessoas, quando vir o arrebatamento, para você não perecer com eles. Por isso que ele fala assim, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, você não pode estar na metade das escrituras. Se você não tem todo o evangelho, se você não tem todo o evangelho, você não tem o evangelho. Você tem que ter todo a lei de Deus. Vocês têm que ter toda a lei de Deus e toda a palavra de Deus na vida de vocês. Vocês têm que praticar toda a lei de Deus, de Gênesis Apocalipse, né? De Gênesis Apocalipse, e vocês têm que praticar toda a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, queridos. Entendeu? Aí fala assim, os quais têm uma verdade com uma aparência sabedoria. A verdade deles.
a verdade deles, a distorção. Por isso que ele fala em 2 Pedro 3 lá. Eles distorcem. Os quais têm a verdade alguma aparente sabedoria, em devoção voluntária. Olha lá, voluntária, aqueles que ele acha. Entendeu? Eles acham soberbo. Ainda mostra que é humilde. Humilde em disciplina do corpo. Olha lá, quer mostrar que é humilde. Ai, que nem Deus ouve falar negócio de usar ontem. De Judas, de Simão o mágico, de Acabe, que eles queriam ser humilde e mostrar que queria servir. Usar morreu, Judas morreu, Simão se ferrou quase. Que Pedro falou para ele assim: ó, você quer comprar o dom de Deus? Você não tem parte desse ministério não, querido. Ele queria se dar voluntário. Não, me dá esse dom também para me colocar a mão nas pessoas, para as pessoas receber o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus. Você que não paga preço não, rapaz. Entendeu? Que mais? E Acabe queria fazer uma aliança com Josafá para mostrar que amava a nação Israel. Para, rapaz. Ó, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Olha lá, satisfação da carne. Eles querem satisfazer as carnes, eles querem status. Eles querem mostrar que eles são o bonzão, que eles fazem, que ele manda, que ele determina, que ele fala aquilo, ele faz. Ah, eu faço e eu corro 10 milhas. Ah, ele corre, eu corro 10 milhas também. E corre 20 mil também corro. A Bíblia diz assim, que o corpo de Cristo tem vários membros, mas todos os membros não operam. Não são todos que operam a mesma operação, ele fala. Não são todos, só alguns que operam a mesma operação. Só, ele fala assim, que não são todos que operam. Ele fala assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Que ele fala assim... O 3 fala assim, para você não ir além de uma fé que já foi posta te dada. O versículo 4 ele fala assim, que todos os membros do corpo de Cristo não são todos que têm a mesma operação. Não são todos que podem operar ao mesmo tempo no corpo de Cristo. Só alguns. Só alguns podem operar no corpo de Cristo. Só alguns só. Que ele fala assim, que cada um é individual com Cristo. Entendeu? O que eu aprendo? Então só alguns que podem exercer todo... Só algumas maiorias ou alguns que podem exercer todo o corpo de Cristo. E outros não. É chamado. Amós aqui ele tem 4 chamados. Ele era. Samuel era 3, 4 também. Jesus era todas. E outros profetas. Moisés também era 3 ou 4. Legislador, profeta, pastor, sacerdote, legislador, mediador. Moisés era. Entendeu? No tempo dele, Jesus já existia, viu? Jesus existia naquela época, porque Jesus estava com Moisés. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam com Moisés. A divindade perfeita. Então, filho, aí depois que veio o Novo Testamento, que Jesus foi o melhor mediador que Moisés. Porque ele é maior que Moisés. Entendeu? O Filho de Deus é maior que Moisés. Então, voltando lá em 2 Timóteo para concluir, para mim voltar no livro de Amós, que está confirmando muito. Glórias a Deus, aleluia. Onde eu parei? Tá, o 4. Agora eu vou ler o 5. Tendo aparência de piedade. Tá confirmando. Piedade é você ser justo. Piedade é você ser uma pessoa santa. Piedade é você ser uma pessoa piedosa, que ama ajudar o próximo. Mas ele tá falando, ele tá confirmando. Tendo uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dele. O que é eficácia? É o poder de Deus. É que nem o povo lá. Eles negavam o poder de Deus através da vida de homens de Deus que estavam pregando o evangelho lá e falando a verdade para eles. Eles sabem que eles negavam porque eles tinham inveja ou outras obras da carne, tinha ganância, Por isso que Deus não te dá o dom às vezes que você pede. Por isso que Deus não te dá o ministério que você pede. Por isso que Deus às vezes não te deu aquele carro, aquela casa que você vai. Por quê? Porque Deus conhece seu coração. E outras coisas. Então são mais amigos do deleite deles mesmo, né? Que ele fala, são traidores, versículo 4. São traidores, obstinados, orgulhosos. São traidores, obstinados, orgulhosos, são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, irmão. Olha que forte. Tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dele. Destes, afasta-se. Por isso que Deus mandou me afastar de um monte de gente. A maioria de todas as pessoas que Deus mandou me... escuta bem essa. A maioria de todas as pessoas que Deus mandou me afastar se corrompeu.
Você entendeu? Versículo 6. Ele fala assim, ó. Vocês estão entendendo, irmão? Que benção, né? Doutrina, que ensino de doutrina pensa. Porque deste número são os que se intrusem pelas casas e levam cativas mulheres nesses carregadas de pecados, levadas várias consciências. O que aconteceu lá no tempo de Amós? O povo estava maltratando, mercandeando, maltratando as viúvas. O povo de Israel, o próprio povo incontente, deu balde. Entendeu? Pode ler, só. Parei qual? No versículo 2, né? Vamos ler o versículo 3. De Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 1, desculpa, irmãos. Amós capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não retirarei o castigo, porque trigaram Gileade como trigos de ferro. Ele está falando que o povo estava pecando, fazendo coisa errada. Deus já usou para falar muitas coisas aqui já. Por isso que eu estou lendo. Continuando lendo. Por isso porei fogo na casa de Raziase, e como similar aos palácios de Ben-Hadad, que Deus já usou para falar, a ira de Deus ia cair sobre eles, porque eles estavam fazendo coisas erradas, estavam no pecado. Deus já me usou para falar muitas coisas aqui já, então por isso que Deus está mandando eu ler. E quebrarei o ferrolho do Damasco, e exterminarei o morador de Biquiat-Ave, e o que tem certo Bed-Eden, e o povo seria... o povo da Síria será levado em cativo em Quis, diz o Senhor, né? É forte, por quê? Porque naquele tempo eles estavam sacrificando, que eu já vi pessoas pregando, pastores, pessoas pregando, e fui saber também a história um pouco, que a casa santa lá, eles estavam sacrificando as coisas a Deus na casa de Betel. Por isso que eu já vi o pastor Jori Tavares falando, Betel é casa de Deus, é porta do céu, né? É uma benção, né, o Jori Tavares. Então, eles estavam fazendo coisa errada. Você entendeu? Está confirmando tudo que Deus usou para falar aqui. Por isso que Deus ia tacar a ira neles lá. Quer ver, ó? Então, ele pegou a pessoa. Por quê? Quando você nega a eficácia de Deus, você não tem temor de Deus, irmão. Você não ama a Deus, você não tem temor de Deus, você não tem medo, você não tem medo de Deus. Você desafia Deus, você é rebelde. Seu Saul. Sua Jezabel, Acabe. Entendeu? Corá, Datã, Ebirão, Judas. Não o Judas Iscariotes. Eu falando o Judas Iscariotes. Não o Judas lá, o irmão de Jesus. Sim, o Judas Iscariotes. Esses Bar Jesus da vida aí, ó. Não tem temor. E aí o que acontece? Olha o que eles fazem. Porque deste número... Olha o que ele fala. Porque deste número... Então são vários. São várias pessoas que fazem isso. Deus usou Paulo para falar. Porque deste número... Então são vários números. São várias pessoas que fazem isso. No dia de hoje. Mesma coisa que aconteceu no tempo de Amós, está acontecendo agora. Pior agora, né? Pior que o Sodoma e Gomorra. Porque deste número são os que se induzem pelas casas e levam cativas mulheres nesses carregados de pecados. Olha que forte. Levados de várias consciências. Quer dizer o quê? De várias consciências, de várias paixões da carne. O que eu aprendo? Essas mulheres de hoje são que nem Jezabel, são que nem Dalila. São prostitutas, meretrizes. Porque elas deitam com qualquer um. Fazem sexo com qualquer pessoa. Elas não têm não quer ter um parceiro, ter uma pessoa para viver para sempre. Pessoas que têm paixões lascivas, carnais, loucas, dissolutas, solutantes, constantes, que não param, que quer toda hora coisas carnais, coisas que ela veio de ela levar, essas mulheres veio de ela levar, como fala, veio de levar o corpo dela aos membros, os membros, instrumento de justiça, ela lembra os membros delas para pecado, para pecar de iniquidade. E por isso que Paulo fala assim em Colossenses 3, para você mortificar os vossos membros da prostituição, da mentira, da idolatria.
Você está buscar as coisas do alto, não da terra. Se você está escondido de Cristo, você vai ressuscitar com Cristo. Você está em Cristo, está escondido com Cristo. Então o povo, naquele tempo, né, estava acontecendo daí. Entendeu? Então, quando Deus falou que ia acontecer, o que Deus falou assim, ó, eu vou acabar, mas, tipo, Deus falando, eu vou jogar meu juízo, eu vou matar esse povo. Quando Deus avisa, irmão, se você se arrepende, se você não se arrepender, Deus vai ficar avisando. Se não se arrepender, já sabe, né, o final disso, né? Se pessoas que morreu já, que Deus usou minha vida para avisar, a pessoa não se converteu e morreu, né? Acho que eu deixei até o som ligado, fundo no fone. É amém. Entendeu? Terminando, aí fala assim, ó, que aprendem sempre a nunca poder chegar ao conhecimento da verdade. Olha lá, não chega. Um exemplo, se o povo naquele tempo, né? Se o povo naquele tempo, o que eu aprendo? Se o povo naquele tempo estavam fazendo atrocidade com mulheres, fazendo troca de venda e de escravos, atrocidade contra mulheres, tinha mulheres que não tinham culpa, mas tinha mulheres que tinham. Porque eu tenho que ver os dois lados, só tinha mulheres que não tinham culpa. Eles faziam mulheres virar prostituta e ter prazer por coisas carnais, que nem aconteceu lá em Ezequiel. Que ela fala assim que apeitaram ao palpar os seus seios no tempo da sua modidade, os caras do Egito. Aí fala assim em Ezequiel que colocaram átrios, colocaram decretos. Os da Síria ficaram de redor de você em cavalos querendo te pegar, querendo fazer sexo com a meretriz. Em Ezequiel 23 ou 16. Os caras colocou demandas, que nem falou lá em Ezequiel, em Colossenses. Que eles colocaram demandas e a pessoa que cai nessas coisas vai perecer e querendo mostrar que quer ser amigo, que é um ato de bondade. Mas não, isso quer saber satisfação carnal. Isso que aconteceu em Ezequiel também. O que aconteceu com o povo ali. Com as mulheres. Umas foi violentada inocentemente, mas umas não foi violentada porque pensou que ia ter bom tratamento. Aí ela se ferraram, porque ela também foi abusada e começou a gostar de se prostituir, que nem Ezequiel fala que ela abria as pernas para qualquer um que passava. E matava seus filhos, queimava seus filhos. Entregava para quem? Para Moloque. Quer ver? Vamos lá, Ezequiel 16, rapidinho, só para lembrar essa parte aí. Para confirmar que Deus usou para lembrar. E ele fala bastante coisa sobre o negócio de pombagira aqui em Ezequiel 16. Entendeu? É que as pessoas não prestam atenção. Tem muitas passagens bíblicas aqui que falam de coisas de demônios que estão no mundo espiritual. Uma vez eu estava lendo, Deus estava falando para mim, estava falando da pombagira. Cadê? É porque a pombagira vem das prostituições, mas estou falando sobre as características da pombagira. Ah, mas tudo que fala de prostituição é tranca-ruda, tudo que fala de prostituição é tranca-ruas, é pilintra, preto velho, pombagira, blá, blá, blá. Capa preta, mas meu querido, se você ler, você vai entender as características da pombagira. Isso que eu estou falando. Eu estava lendo, Deus estava falando com meu Deus e meu Pai, estava falando comigo as características da pombagira que tem aqui, o jeito que ela age, o jeito que ela faz, o jeito que ela usa a mulher. Você entendeu? É isso que eu estou falando. Aí, cadê? Onde está? Que ela fala que mata os filhos. Aqui, ó. Versículo 20, Ezequiel 16. Além disso, tomaste teus filhos, tuas filhas, porque por mim geraste, sacrificaste elas, para serem consumidos por causa da sua média prostituição. Mataste os teus filhos, entregastes para fazerem passar pelo fogo. Olha, quer dizer o que? Abortaram. E todas as tuas abominações e tuas prostituições, não lembrarás dos dias da tua mocidade? Estou fazendo uma pergunta, né? Eu creio. Quando estava nua, descoberta, manchada do teu sangue, sucedeu depois de toda a tua maldade. Ai, ai de ti, olha o juízo. Ai, isso aqui é juízo de Deus. Diz o Senhor Jeová, que edificaste tua abóbada, fizeste lugares altos por todas as horas, coisas altas para as pessoas ficarem de olho nela, idolatria, para ficar cobiçando ela. Cada canto caminho de ficar seu lugar alto, fizeste abominações da tua formosura, por causa da formosura dela. Largaste teus pés tudo que passava, e multiplicaste prostituições. Deus já mostrou para mim que mulheres têm sapatinhos
né, no mundo espiritual, uma vez. Eu vi várias mulheres que tem uns bagulho no dedo, de pombagira, uns negócios de mirete, uns bagulho no dedo. As mulheres que tem pombagira tem uns bagulho no dedo, de pombagira, nos pés, sapatinhos de papão tudo e outros negócios no dedo, e uma roupa de mirete. Já vi daí, porque Deus usou minha vida para libertar uma pessoa uma vez dessas roupas, né? Que porque a pombagira tinha legalidade dela sobre essas coisas aí. Isso que ela ganhou da pombagira, oferendas, né? Tem outras mulheres também que tem isso, né? Acho que Deus usou minha vida também para libertar a pessoa também sobre essas coisas, entendeu? Aí terminando aqui, cadê? Meu Deus, meu pai vai me usar para terminar de ler aqui, para os irmãos entender, né? Cadê? Quero falar até que tá bom. Se os irmãos quiserem ler, Ezequiel 16, parei no 20, Deus mandou parar no 20, você lê o 26 até o versículo 63, o irmão pode ler. Mas eu quero ver aquele lá que ele fala que os caras rodearam ela. Ele fala que os caras rodearam ela e colocaram átrios nela. Acho que é o Ezequiel 23. É o Ezequiel 23, quer ver? Ó? Vamos lá, Ezequiel 23. Só vou que Deus usou para lembrar, para falar agora. Eu vou terminar de falar para os irmãos, nem terminar de falar as outras coisas. Cadê, ó? Aqui, ó, achei. Tá falando de Olago Obibias, 2003. O versículo do 22, Deus manda eu continuo, meu Deus, meu pai continua a mandar lendo. Ele fala assim, ó: por isso, ó Babila, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu citarei contra ti os teus amantes. Ah lá. Os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e eu os trarei contra ti toda a parte redor. Os filhos da Babilônia, e todos os caldeus, Pecote, Soá e de Coá, todos os filhos da Síria, com eles mancebos de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitões e homens afamados, todos montados em cavalo, virão contra ti com carros, carretas, rodas, conjuntarão povos e porão contra ti um redor com rodelas, escudos, capacetes, porém diante deles juízo, olha lá, tipo demandas, atos deles mesmo, ó, juízos, eles rodearam ele, colocou, tipo, prenderam ela, julgar-te-ão segundo os seus juízes, olha lá, vão julgar ela segundo os juízes dela, entendeu? É isso que aconteceu lá em Amós. Entendeu? Que eles julgavam, as pessoas pegavam os escravos, julgavam eles, eles estavam querendo fazer o que eles queriam. Isso que Deus usou para falar até agora. Meu Deus, meu Pai me usou para falar muitas coisas disso até agora, sobre isso, sobre essas coisas também. E Deus, meu Pai, me usou para falar muito mais de outras coisas. E meu Deus, meu Pai, me usou para falar muito mais de outras coisas e muito mais outras coisas sobre a palavra de Deus, que tudo que Deus usou para falar agora. Meu Deus, meu Pai me usou para falar um monte de coisa até agora e sobre muitas outras coisas mais. Meu Deus, meu Pai me usou para falar várias coisas até agora, né? E muito mais outras coisas até agora que confirma tudo, né? Sobre tudo que, né? O mistério. Então, o versículo 8, tem que falar assim, terminando 2 Timóteo 3. E como, voltando de Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também esse resiste à verdade, sendo homens corruptos, têm entendimentos repróprios quanto à fé, não irão provém avante, porém todos eles serão manifestos o seu desvario, né? Os seus devassidões, as suas abominações, como também o que foi daqueles. Voltando em Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Entendeu, irmãos? Depois eu vou falar sobre Malaquias 3 também um pouco. Que ele fala assim para você não fazer o mal pro órfão, a viúva, enfim, fazer justiça e não fazer mal pro jornaleiro, né? Porque Deus ele vai se vingar, que ele escolheu Jacó como seu escolhido, né? Por isso que ele escolheu Jacó como descendente de Jacó. Vamos lá. E no final acho que Deus vai mandar ver um negócio aqui. Ou vou escrever na descrição do vídeo sobre que Deus falou para mim que não são todos da tribo de Judá. Entendeu? Deus falou para mim daí. São só alguns que são da tribo de Judá. São só alguns que são da tribo de Judá. Meu Deus, meu Pai falou para mim, né? E outros são de outras tribos. Então a pessoa tem que saber que do corpo de Cristo, do corpo de Jesus Cristo, né? De Abraão, né? Porque são várias, sua descendência, né? Ele fala, né? Será muitos. Então,
tem descendente de Cristo, tem descendente de Levi, tem descendente de Datã, de Dan, de Judá, de vários outros, né? Dos outros tribos, né? E outros 12, né? Tem os apóstolos, os outros apóstolos, de Benjamim e tal, vai indo. Terminando. Parei no versículo Amós, né? Parei no versículo 8. Exterminarei o morador de Astadote. Então tá confirmando tudo que Deus usou para falar, meu Deus, tudo que meu Deus, meu Pai me usou para falar até agora. De Amós, tudo. E Helena aqui, tudo tá confirmando tudo que Deus usou para falar até agora. Tudo que Deus usou para falar até agora tá confirmando tudo. Amém? Então vamos lá. Exterminarei os moradores de Asdode, e que tem cetro dos Alecom. Tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá. Diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões tirou por 4, e por 4. Não retirarei o castigo. Ah lá, Deus não vai retirar o castigo, porque Deus está falando, a pessoa está pecando, e está negando a Deus. Deus não vai tirar o castigo. Entendeu? Um exemplo. Lá em 2 Timóteo, ele fala sobre, mas eu vou falar agora sobre Malaquias 2. Ele fala assim: aquele que conta mentira, aquele que está em falso testemunho, em feitiçaria, Deus vai ser contra ele. Que fala mal, que julga o jornaleiro, que julga o órfão, que faz o mal contra o órfão e a viúva. Então, ele está falando tipo isso daqui. Tipo, a pessoa está trabalhando certo para Deus, a pessoa está trabalhando certo para as coisas do mundo preto de Deus. Você está querendo atrapalhar, fazer o mal, querendo fazer aquilo que você acha que é certo na vida dela, você está atrapalhando. Ainda mais se você tiver em feitiçaria, em falso testemunho, mentira, partilhando o pecado de outros que conspiram com você em facção, falando, não vou tirar o mal. Você está em pecado, você está pegando voluntariamente. Entendeu o que Deus usou para falar aqui? Você está querendo dizer assim que não está fazendo nada de errado na aparência humana, mas no mundo espiritual, eu tô te vendo, aqueles que é homem de Deus, aqueles que é homens de Deus, servo de Deus, aquele que é homem de Deus, que nem eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, ninguém me engana, irmão, porque Deus me revela tudo, Deus fala tudo pra mim, eu tenho discernimento, meu Deus, meu Pai fala tudo pra mim, entendeu? Meu Deus, meu Pai fala tudo pra mim, entendeu? Meu Deus, meu Pai falar tudo pra mim. Então, tipo, o exemplo tá falando, Deus falando falar isso daí. Tem como você enganar a Deus? Quem é homem de Deus é serva de Deus. Não tem como você enganar. Então, ele tá falando, eu vou tirar. Eu não vou tirar o pecado porque vocês estão fazendo coisa errada. Entendeu? Aí fala assim, ó. É que nem Apocalipse. Aquele que tá sujo, se suje mais. Aquele que tá fazendo injustiça, faça a injustiça mais ainda. Porque eu não vou tirar. Você pode fazer o que você quiser. Você acha que eu sou misericórdia? Eu sou justo. Você acha que eu sou bom? Eu sou consumidor. Entendeu? Então aquele que é santo, santifique mais. Aquele que é santo, santifique mais. Aquele que é justo, continue fazendo justiça ainda, fazendo justiça ainda. Quem que está santo, seja santo mais. Quem que é santo, seja santo cada vez mais. Entendeu? Ó, aí fala assim: porque entregarão todos os cativos de Éden, não se lembrarão da aliança dos irmãos lá. Quer dizer o que, ó? A aliança foi quebrada dos irmãos e não vai lembrar mais. Por quê? É que nem eu falo para você. Porque eles não estão mais no mesmo parecer. O povo não está no mesmo parecer de Cristo. Quando a Amós estava pregando, falando, os caras às vezes nem escutavam a Amós direito. Alguns escutavam, alguns não. Por isso, porei fogo no muro de Tiró e consumirá os seus palácios. E assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Édom, por 4, e não tirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu todo a misericórdia. Meu Deus! Icalabaste, comandai, a charamandai, a súbia. Nossa, é muito forte, irmão. Meu Deus do céu. Tudo que Deus usou para falar até agora, tudo que Deus usou para falar até agora, meu Deus e meu Pai, me usou para falar até agora. Está confirmando também, porque o povo, a Síria vai invadir Israel. Invade Israel, Israel não vai ser como era antigamente, como os assírios invadem. Uma coisa lá da outra lá. Por quê? Porque
a pessoa que está no pecado está fazendo que nem aquela meretriz. Então, os preceitos das pessoas que ela está pecando junto, o mal vai voltar contra eles mesmo, que nem 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Homens de mal, homens maus, indo de mal a pior, né? Enganando e sendo enganados. Falando aqueles que, eu tô falando essa parte, eu tô falando aqueles que não são tudo que Deus usou para falar sobre tudo que meu Deus e meu Pai, tudo que Deus e meu Pai, tudo que meu Deus e meu Pai me usou para falar até agora sobre pessoas que não obedecem a Deus, que são desobedientes, tudo que meu Deus e meu Pai, tudo que meu Deus e meu Pai me usou até agora, tudo que meu Deus e meu Pai me usou até agora para falar de pessoas que estão no pecado, que é desobediente, que é rebelde, esses não são embaixador de Cristo não. Mas tudo que meu Deus e meu Pai tudo que meu Deus e meu Pai me usou para falar até agora sobre pessoas que andam em santidade, que obedecem a Deus, que ama a Deus, que anda com Deus, que anda na justiça, que anda que faz a vontade de meu Deus e meu Pai, certo? Esses são embaixador de Cristo e vê o sobrenatural de Deus, e é do meu Deus e meu Pai. Amém? Para os irmãos entenderem. Eu creio que os irmãos estão entendendo muito já. Os irmãos estão entendendo muito. Então o povo aqui não está no mesmo parecer. Então, por quê? Porque o povo perseguiu o seu irmão, a espada, e baniu toda a misericórdia. Eles não teve misericórdia. Aí fala assim, ó. E sua ira despedaça eternamente, e retém sua indignação para sempre. Aí. Quer dizer o quê? É a pessoa que mostra que quer mostrar uma coisa que ela não é. Ao mesmo tempo que ela quer ser alguém, ela está que nem os fariseus. Os fariseus, por isso que Jesus fala assim, cautelar com os sermões dos fariseus, porque eles pregam a doutrina de homem, eles pregam o que eles querem. Eles falavam o que eles queriam. Eles misturavam umas mentiras com verdade da palavra de Deus. Por isso que em João fala assim, ó, conheceis tudo porque vocês têm a unção do santo. Sabe por que eu falo que vocês têm a unção do santo? Porque vocês têm. Porque nenhuma mentira provém da verdade, nenhuma verdade provém da mentira. Deixa eu ver. Aí Deus falou para mim, meu Deus meu pai falou para mim agora que não preciso mais ler Colossenses 2 primeiro inteiro, se os irmãos quiserem ler lá, vai falar do batismo, vai falar para você não entrar em coisas sobre o negócio da festa da lua, os negócios para ninguém te julgar. Aí vai falar um negócio de comer, beber. Aí falar assim que toda a plenitude está corporalmente no Filho de Deus em Cristo Jesus, que toda a potestade e principado e hóstia ele domina todo, que né, que a circuncisão, né, tipo, né, foi trocada pelo batismo na imersão das águas, né, que você ressuscitou, você é nova criatura, você está em Cristo, vai falar um monte de coisa assim, ó. Chegar nos 18, nos 17 versículo lá. Os irmãos dão uma olhada lá. Ele fala assim, para que ninguém vos engane com palavras, sutilezas e palavras vãs, né? Ele fala, né? Sutilezas e palavras vãs, fazendo para ninguém te prende, faça presa com palavras, sutilezas e palavras vãs. Sutileza, ó, ninguém te prenda ou te faça presa com sutilezas e palavras vãs, né? Com preceitos e doutrinas de homens, porque eles não estão em Cristo. Porque se você está em Cristo, porque ele fala assim, já tem a doutrina de Cristo, já tem a doutrina da palavra de Deus. Então, se eles não estão na doutrina da palavra de Deus, se eles não estão na doutrina da palavra de Cristo, eles não são embaixadores de Cristo. Mas aqueles que estão na doutrina da palavra de Cristo, e aqueles que estão na doutrina da palavra de Deus, e aqueles que estão na doutrina da palavra de Cristo Jesus, e aqueles que estão na palavra de Deus, a doutrina de Cristo Jesus, é embaixador de Cristo. Entendeu? Parei no versículo 12. Por isso, porém, o fogo de Tema, ele consumirá os palácios. Pós-Ram, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirei o castigo.
porque ofenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Olha lá. Eles ofenderam, eles fizeram agravo, eles fizeram algo de errado. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que nem Salomão. Quando Salomão pecou, a Bíblia diz assim que Salomão desviou, o coração dele desviou, porque o coração dele era perfeito diante de Deus, de corpo e alma. Salomão era perfeito. Ó, escuta bem. Salomão, rei de Israel, que era sábio. Salomão, que era rei de Israel, que era sábio. Salomão, filho de Davi, ele era perfeito no chamado dele de corpo e alma e espírito, de corpo e alma e espírito. Ele era Salomão, o rei de Israel, filho de Davi, era perfeito de corpo e alma e espírito. No chamado dele era sábio. E a Bíblia diz assim que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e desviou o coração dele para o mal, para as abominações das mulheres deles que sacrificavam para outros deuses. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram mal, né? Porque fenderam grávidas de Gileade para dilatarem os teus termos. Botaram regras, termos deles. Que nem Paulo falou, meu coração dilata, né? Meus pupilos estão dilatados, né? Dilataram. Por quê? Porque quando Paulo fala que o coração... Olha, Deus vai mandar 2 Coríntios 6. Rapidinho, que já está terminando já. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6. A instância e exortação à santidade. Ó Coríntios, nessa boca está aberta para vós. E o nosso coração está dilatado. Não está estreitado em nós, mas está estreitado nos vossos próprios afetos. Olha lá. Aquele povo, o coração de Paulo estava dilatado e a boca dele estava pegada a palavra de Deus. E Deus usava a boca de Paulo para pregar a palavra de Deus. Deus mandava ele falar as coisas e Paulo pregava a palavra de Deus e falava as coisas que Deus mandava ele falar. Entendeu? Que nem a Bíblia diz em Atos 18, falou assim, Paulo, fala, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu tenho pessoas aqui para ganhar, né, em Coríntios. Ele fala assim, aí Paulo ficou 1 ano e meio lá pregando o evangelho. Ficou na cara de Tito lá, que era o Tito Justo, pregando em Corinto, que era do lado de uma sinagoga. E a Bíblia diz assim que Deus falou assim, Paulo, não temas. Ele falou assim, Paulo, não temas, pode pregar o evangelho, tudo que eu mandar você falar da palavra de Deus e tudo que eu te mandar você falar, você vai falar, porque ninguém vai querer recalcar ou querer lançar o mal sobre você, ou ninguém vai levantar a mão contra você, não. Ninguém vai fazer o mal contra você. Pode pregar o evangelho. Tudo que eu mandar você falar da palavra de Deus, você vai falar. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Tudo que eu mandar você pregar, você vai falar. Tudo que eu mandar você falar dentro da palavra de Deus, você vai falar. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Entendeu? Não temas diante deles, né? Porque eu sou com você. Ninguém vai colocar a mão, vai fazer o mal a você. Ninguém vai colocar a mão em você. Eu sou o Paulo. Eu tenho muita alma aqui. Fique pregando 1 ano e meio aqui. Entendeu? Então esse é o lado de que Deus vai falar do lado bom do embaixador. Mas o lado mal, ele estava arraigado nos próprios afetos carnais dele. Ele falou, vocês não estão estreitados nos afetos de Cristo, que Paulo estava falando lá. Nos próprios nossos, porque ele era ministro de Cristo, verdadeiro e fiel a Deus, e pregava a verdade do evangelho da palavra de Deus, das doutrinas da palavra de Deus. Entendeu? O apóstolo Paulo, o apóstolo João, etc. No Novo Testamento tá outros profetas. Né, os profetas do Velho Testamento maior, os médios e os apóstolos, todos pregavam a verdade, e até Apocalipse, todos, entendeu? Então, o que eu aprendo? Aí o outro lado que Deus vai usar para falar agora, que Deus estava usando para falar agora, que os outros eles estavam estreitados nos seus próprios afetos, nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios querer. Aí queria usar pessoas, né? Queria usar pessoas para o seu próprio interesse, entendeu? Satisfação carnal, está confirmando sobre a satisfação carnal. Então esses não são ministros, eles mostram que querem ser ministros, mas eles não são ministros, não são embaixadores de Cristo. Então ele está falando aqui, ó. Então, assim diz o Senhor, por 3 transgressões, os filhos de Amon, por 4, não tirarei o castigo, porque fenderam as gradas de Gileade para dilatarem os seus termos. Isso fazer o que eles queriam. Não o que eles queriam. Por isso porei fogo
muro derrabar, ele consumirá os seus palácios com alarido, com o dia da batalha, com a tempestade, no dia da tormenta, né? Falando, né? Deus falando que o povo ia sofrer. Meu Deus, meu Pai falando que o povo ia sofrer, né? Meu Deus, meu Pai falando que o povo ia passar por dificuldade, né? E meu Deus, meu Pai falando que ia passar. Meu Deus e meu Pai falando que eles iam sofrer, né? Ia passar dificuldade. Porque meu Deus, meu Pai falou, usou o servo dele, né? Meu Deus, meu Pai. Então, irmãos, terminando aqui, que estou com dor aqui, mas vou terminar já. Meu Deus, meu Pai, me usar para terminar já. Meu Deus e meu Pai. 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 Terminar já, irmãos. Amém, graças a Deus, meu Deus e meu Pai. Glória a Jesus, ele está tudo mal. Amém, graças a Deus. Aí o versículo 15 ele fala assim: o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Olha lá. Então Deus vai entregar o povo que nem Romanos, capítulo 1, versículo 28, que Deus vai entregar a vocês pelas suas próprias consciências. Deus vai te entregar a sua própria consciência. Quer fazer o que você quer? Então faz. Mas o que você plantou, você vai colher. Porque de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém se zomba. Do meu Deus e meu Pai. Do meu Deus e meu Pai. De meu Deus e meu Pai. Do meu Deus e meu Pai. Ninguém se zomba e não se escarnece, porque o homem plantado vai ceifar. Que as pessoas distorcem esses salmos primeiro, mas Jesus diz assim que Jesus comia com publicanos e pecadores, mas ele estava ali para pregar o evangelho. Ele falou assim: não vim chamar justo para arrependimento, vim chamar pecadores, não vim chamar os sãos, sim os doentes. Então, o apóstolo Paulo falou assim: vocês astros de luz no meio de uma geração corrupta, incrédula e perversa. Para vocês brilhar como astros de luz, para vocês brilhar como astros de luz, ele fala, e irrepreensíveis e inculpáveis. Quando ele fala assim, ó, para você ter comunhão, que Cristo testificou que Cristo Jesus está em você, que você tem o conhecimento de Cristo Jesus na tua vida, que Deus está em você, e as pessoas testemunhou. Aí fala assim que é para você ter comunhão com o Pai e com o Filho, que essa palavra é fiel e verdadeira que foi dada, ter comunhão com o Pai e com o Filho até a vinda de Jesus Cristo, que seja irrepreensível, até a vinda de Jesus Cristo. Aí vai 1 Coríntios capítulo 1. Aí fala assim, que é para você esperar o dom de Deus, para você esperar a revelação de Jesus Cristo, para você esperar a revelação de Jesus, para você esperar a revelação de Jesus Cristo, para que não falte nenhum dom falte em você. Ele fala. Para você esperar a revelação de Jesus Cristo, para que nenhum dom vos falte em você, ele falou. Né? É que nem ele fala em que ele fala assim, que o chamado que foi dado e os dons que foi dado é irrevogável. Que nem fala assim, que o dom que desce dos pais da luzes, que é dado para as pessoas, né? Todos os dons que Deus me deu é meu, não pode ser nem tirado, né? Todos os dons que Deus me deu, não pode ser nem tirado, nem passado, nem roubado, nem transferido, porque não tem sombra nem de variações de mudança, ele fala. Tiago capítulo 1, versículo 18. Mas aqueles que pecam, a Bíblia diz assim em Ezequiel, que os dons deles, a madre vai ser aberta, vai jogar, fala negócio de algo de fogo, que negócio da madre, não lembro, Ezequiel 20 e 22, que ele fala assim, que aqueles que estão dados à idolatria, que estão acumulando pecados, que não voluntariamente querem fazer a vontade deles mesmos, ou que estão partilhando o pecado dos outros, as pessoas que estão no pecado, manchada de pecado no mundo, né? Ou você está um pé na igreja mostrando que é de Deus na mídia social, falando que é de Deus, mas não é, se corrompeu, porque meu Deus, meu Pai já mostrou para mim, né? Esses daí que estão no pecado, aí diz assim que os dons deles estão manchados, estão sujos, estão imundos, entendeu? Então esses não são embaixadores de Cristo, mas aqueles que estão em santidade, que tem altar diante de Deus, o seu altar está o seu altar está em dia diante de Deus, esse é embaixador de Cristo.
Amém, irmãos? Então espero que os irmãos gostou do estudo aí em nome de Jesus. Amém? O estudo do ensino de doutrina, uma benção, né, irmão? Glória a Jesus, né? Que os irmãos podem ter aprendido aí cada vez mais a segunda parte. Não sei se Deus vai mandar, meu Deus e meu Pai. Não sei se meu Deus e meu Pai vai mandar eu fazer a parte 2. Quer dizer, a parte 2 já foi feita. Não sei se meu Deus e meu Pai vai mandar eu fazer a parte 3, porque meu Deus e meu Pai me acabou de me usar para fazer a parte 2, acabou agora, né? Acabou agora. Agradeço a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus Cristo, né? Deus abençoe os irmãos aí. Amém? Né? Em nome de Jesus Cristo, que dê fortaleça os irmãos e dê cada vez mais vitória. Aí fica vindo dor de Américo, você entendeu? Direto, irmão, fica vindo dor de Américo. De um cangado lá, mas de boa, né? É um derrotado. Mas, e outros também, né? Que se levanta, né? Levanta para cair, né? Então, a Bíblia diz assim, em Judas capítulo, que aqueles que estão em dúvida, que Deus pode arrebatar do fogo. Entendeu? Mas alguns estão manchados. Vamos lá ler? Judas capítulo 1, versículo 22. 21. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Olha lá. Confirmando tudo que meu Deus e meu Pai me usou para falar. Está confirmando. Aleluia. Aí fala assim, ó. Salvai alguns, arrebatai-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, e representai-vos repreensíveis, com alegria perante a sua glória. Se o irmão quiser, e o versículo te fala assim, que toda honra, toda glória é dada, toda honra e toda glória é dada a meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, né? Toda honra e toda glória é dada a meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, né? Tá falando ali o exemplo, né? Ele tá falando do versículo ali, né? E meu Deus e meu Pai fala que é sábio eternamente a Deus. Meu Deus e meu Pai, o único Salvador e sábio eternamente. Amém, né? E falando do meu Deus e meu Pai ali, no versículo, né? Resumindo, que o poder é dele, né? Que Deus ele fala o que ele quer. Que ele manda em tudo, sobre o céu e a terra, e manda nas pessoas. E você não fala o que você quer. Deus manda em você. Você tem que fazer aquilo que Deus manda você fazer, não o que você quer. Então ele está falando aqui, né? Que irrepreensível, quem irrepreensível é santo, Deus vai guardar de tropeçar. Mas aquele que Deus quer, que alguns que Deus quer salvar, meu Deus, meu Pai quer salvar alguns ainda que tem chance de ser salvo, meu Deus, meu Pai quer salvar alguns ainda que tem, meu Deus e meu Pai quer salvar alguns ainda que tem chance, meu Deus e meu Pai quer salvar alguns ainda que tem chance de ser salvo, né? E meu Deus, meu Pai quer salvar essas pessoas, né? Meu Deus, meu Pai quer salvar algumas pessoas ainda que tem chance de ser salvo, né? Amém, glória a Deus, né? Então ele fala, salvar alguns rebatendo do fogo. Tende deles misericórdia. Tá falando, pra você ter misericórdia. Aquele povo não tá tendo misericórdia. Que nem esse povo que você levanta contra mim não tem misericórdia. A Bíblia diz assim, se você não tem misericórdia, Deus vai vir com juízo contra você. Entendeu? Porque eu li Tiago, capítulo 2, falou assim, ó, salvai alguns rebatando o fogo, tende deles misericórdia, com temor. Olha lá, com temor. Se vocês não têm temor, as pessoas que se levantam contra mim, as pessoas que estão um pé tá no pecado. Entendeu? Porque faz coisa errada. Porque eu sou certo e eles é errado. As pessoas aí que se levantam contra mim. Fiz tudo certo e eles tudo errado, que eu caio. Fica querendo, querido. Aí fala assim, ó. Misericórdia, ó, salvar alguns rebatendo do fogo, tem deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada. Ele tá falando assim, ó, que alguns tem que aborrecer até só a roupa manchada de cair. Ele tá falando assim, ó, você tem que parar, querido. Você tem que aborrecer a si mesmo. Você tem que sair do pecado. Amém? Então, vamos ler aqui Tiago rapidinho. Só para concluir. Tchau pros irmãos e amém. Versículo 12, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, fez misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Confirma tudo que Deus usou para falar até agora de Amós e tudo que Deus usou para falar até agora. Amém? Que Deus abençoe, que meu Deus e meu Pai,
abençoe vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que meu Deus e meu Pai, se quiser, abençoe vocês. E cada vez, né? Que Ele venha abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus. Que meu Deus e meu Pai venha abençoar vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Meu Deus. Começar a dar a benção apostólica, viu, irmãos? Quando terminar os ensinos, mas agora Deus falou primeiro, agora meu Deus e meu Pai falou que não precisa, agora meu Deus e meu Pai falou para mim não precisar dar agora. Amém? E a benção apostólica está lá em 2 Coríntios 12, versículo do 11 até o 13. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai pode abençoar vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.